Salve, salve calistênicos, Hugo Lima aqui com vocês, trazendo mais um conteúdo aí técnico do nosso esporte de calistenia Street Workout. Espero que vocês possam gostar bastante aí do que a gente tem a proporcionar para vocês. Já quero pedir, deixa aquele likezão, se inscreve aí no nosso canal. Para vocês é um simples clique, mas pra gente significa muito, tá bom? Ajuda a gente a impulsionar cada vez mais e mais conteúdo, que é a nossa grande meta aqui, trazer essa informação para os praticantes, para os iniciantes aí da calistenia, até mesmo para os mais avançados. Então, eu separei hoje aqui, um tema de planejamento de treinamentos, mas uma questão especial que é justamente o volume semanal de séries que a gente vai fazer para um determinado grupo, pensando ali em hipertrofia, pensando em performance. Então, essa é sim uma das principais variáveis a serem planejadas durante uma periodização, ou seja, eu vou levar bastante isso aqui em consideração. Esse volume semanal ele vai mostrar muito o caminho que a gente vai conduzir esse treinamento. O volume mínimo e máximo de acordo com a literatura, isso aqui é muito interessante, então a gente começa aí divulgando o número de 9 séries para um determinado músculo, para um determinado agrupamento, pensando aí em desenvolver, seja lá hipertrofia, seja lá performance, e a gente tem esse mínimo aí durante a semana, lembrando que é um volume relativamente baixo, mas claro, a gente está falando aí de pessoas que vão iniciar, pessoas que estão ali no momento galgando os primeiros passos, e esse número ele pode sim subir durante a questão intermediária, durante os mais avançados, e a gente tem uma referência máxima de acordo com a literatura de 32 séries na semana, lembrando que é na semana e não durante uma única sessão. Isso tem bastante diferença, tá bom? Não existe receita pronta, ou seja, o que serve para uma pessoa não necessariamente serve para outra, e a gente precisa avaliar caso por caso, metabolismo por metabolismo, idade por idade, resistência muscular por resistência muscular, e o componente genético, claro, ele vai influenciar aqui, e simplesmente a gente não tem muita escolha de muitos desses fatores, a gente não tem um controle desses fatores, ou seja, a gente vai precisar testar um pouquinho na prática para que isso possa vir a dar certo, e claro, a gente vai fazer esses testes com segurança, então a gente tende a usar uma escala progressiva, começar do menor para o maior e não sair arrepiando ali no volume no primeiro momento e correr o risco de ter uma lesão e até mesmo passar do ponto que vai jogar contra a gente durante o nosso objetivo final, tá bom? Então isso é muito importante. 9 mínimo de séries durante a semana para aquele determinado músculo e 32 como um máximo aí na semana, tá bom? E aí a gente vai pensar aqui, poxa, então qual que é o volume máximo por sessão? Eu posso falar aqui de... Essa é uma questão delicada, porque a gente vai trazer para um aspecto de pessoas normais, entre aspas, que hoje em dia está cada vez mais comum o uso de hormônios, mas eu não vou falar um pouco desse caso, eu vou falar mais para uma questão tradicional. Por quê? Porque diferencia, né? Se você faz uso de alguma substância ou outra, a tua resistência, tua tolerância, ela aumenta muito. Ou seja, para as pessoas ali treinando em circunstâncias normais diante desse quesito, a gente pode colocar aí entre 16 a 20 séries no máximo, tá bom? Durante uma única sessão de treinamento. Então, se eu estou trabalhando ali peitoral, qual o máximo que seria interessante jogar nesse dia? Entre 16 a 20 séries diante dessas circunstâncias aí, tá bom? O mínimo não necessariamente vai existir. Lembrando que a gente falou ali na semana como um mínimo de 9 séries, então eu posso fazer, por exemplo, todos os dias um pouco, eu posso fazer ali 3 séries e 3 vezes na semana eu vou atingir esse mínimo e eu posso eventualmente buscar esse máximo de 32. Normalmente, quando eu busco 32 séries ou mais perto disso, quando eu tenho um objetivo de performance, então eu vou precisar repetir bastante aquilo, e quando eu quero realmente, pensando ali em hipertrofia, desenvolver uma musculatura que está deficiente, então eu preciso correr mais atrás para buscar a simetria, então eu vou focar um volume maior, eu vou trabalhar mais o que eu preciso mais e eu vou deixar o que eu tenho de facilidade com volume um pouco mais baixo, até porque eu preciso pensar ou na manutenção ou num desenvolvimento mais lento, até porque eu já tenho um bom patamar dessa musculatura, dessa performance que eu estou buscando.
E aí tem uma outra questão muito importante, calistênicos, relativizar as séries. O que eu quero dizer com isso? A calistenia ela possui uma grande demanda de exercícios multiarticulares, como por exemplo uma flexão de braço. Eu posso avaliar aqui, ó, multiarticulares, envolve mais de uma articulação. Então eu tenho aqui meu punho até meu cotovelo, que normalmente eu posso pensar aí na extensão do tríceps, certo? O movimento final aqui desse cotovelo, eu vou atingir um pouco mais o tríceps. E aqui do meu cotovelo até o meu ombro, eu estou envolvendo tanto o meu peitoral quanto o meu deltoide, trazendo de uma maneira bem simplista aí. Ou seja, quando eu faço uma flexão de braço, eu estou enfatizando o meu peitoral, mas eu também estou trabalhando os meus ombros, mas eu também estou trabalhando o meu tríceps. Ou seja, o que eu vou pensar? Que essas musculaturas auxiliares, elas também serão acionadas. E o que eu posso pensar durante esse planejamento? Poxa, a cada 3 séries que eu faço ali de peitoral, eu vou considerar também uma de ombro. Eu vou considerar também uma de tríceps. Por quê? Porque eles vão atuar nesse movimento. Muito embora ele não seja específico para isso, eles sim serão ativados. Isso vai contar como um desgaste, como um volume semanal. Então eu posso utilizar isso, posso fazer também a cada 2 séries contabilizar uma, a cada 3 séries contabilizar uma. Vou precisar entender um pouquinho de biomecânica, porque na maioria dos exercícios isso serão ativados. Mas quando eu penso, se eu transformar isso aqui num exercício mais voltado para musculação, e aí eu vou pensar ali numa elevação lateral, que é um exercício de ombro, porém para a porção lateral do meu deltoide, eu vou utilizar menos o meu tríceps. Ao contrário, se eu fizer, por exemplo, um desenvolvimento, que aí eu vou utilizar bastante do meu ombro, mas eu também vou utilizar bastante do meu tríceps, trazendo uma alavanca até próxima aqui da flexão de braço. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Deixar ele na mão de alguém que tenha um conhecimento de biomecânica para entender essa relativização. Então, por hora, eu vou usar sim nos exercícios chaves, nos exercícios multiarticulares, mas talvez ali em algum outro exercício, ou que não seja multiarticular, ou que tenha uma outra característica, isso vai atuar mais ou menos. Então, é importante deixar aí na mão de quem tem um conhecimento, tá bom? Porém, no básico dos multiarticulares, você pode levar toda essa questão que eu trouxe aqui para vocês, que dificilmente vocês vão errar. E aí as divisões comuns, tá bom? As divisões comuns, desculpa, tá bom, eu vou usar esse volume semanal, mas como é que eu vou dividir? Que dia que eu vou treinar exatamente o quê? E aí tem algumas questões aí que são mais comuns. Por exemplo, o ABC, que é um dia de pull, né, no inglês de puxada. Então, nesse dia aqui eu vou trabalhar todos os elementos de puxada, eu vou trabalhar costas, eu vou trabalhar bíceps, eu vou trabalhar o meu trapézio. Alguns alarmes aqui, peço desculpas pelo barulho aí no vídeo. Um push, que é um treinamento de empurrada, então eu vou trabalhar os meus ombros, eu vou trabalhar o meu peitoral, eu vou trabalhar o meu tríceps e legs ali, perna, né? Eu vou trabalhar todos os meus membros inferiores, vou trabalhar a questão de agachamento, panturrilha, enfim. Então essa é uma divisão muito comum, que são 3 treinos, né? E eu vou passar aí durante a semana. Posso colocar uma folga depois dos 3 dias, eu posso colocar 2 vezes ali girando o ABC para folgar no domingo, por exemplo. Enfim, existem boas maneiras de se fazer isso e eu preciso realmente levar tudo em consideração, relativizar, para que não fique de mais e para que não fique de menos, tá bom? Normalmente sim, a gente aplica 1 ou 2 descansos na semana. Mas tem, inclusive, diversas maneiras de se dividir isso aí. Por exemplo, eu faço 2 consecutivos e descanso 1. Eu faço 3 dias consecutivos e descanso 1. Faço 4 e paro 1. Para quem tem uma rotina um pouquinho mais estabelecida, que precisa descansar no domingo ou no final de semana, a gente pode alterar um pouquinho esse fator, não tem problema, tá bom? Ele precisa ser bem dosado para o seu caso e para o seu objetivo. O full body significa que eu vou trabalhar tudo no mesmo dia. Então eu posso fazer, por exemplo, dia sim, dia não, um treino que vai incluir elementos de todos os tipos, de puxada, de empurrada, de perna. E aí eu vou distribuir tudo que a gente quantificou ali nos slides anteriores ao longo desse treino full body. O A, B, C, D e E, normalmente utilizado para exercícios, para indivíduos mais treinados. Por quê? Porque eu vou concentrar um maior número de séries para aquele determinado agrupamento, para aquele determinado músculo em uma única sessão. Lembra que a gente falou de 16 a 20? Então eu vou, por exemplo, fazer em um determinado dia 16 séries mais focadas no peitoral, depois 16 séries mais focadas em costas, 16 séries mais focadas ali nos membros inferiores,
Mesma coisa no braço, como é bíceps e tríceps, como ele já vem de influência do trabalho aqui do peitoral e da dorsal, eu posso reduzir um pouco esse volume. Eu posso, por exemplo, fazer 12 séries para bíceps e 12 séries para tríceps. E aí quando eu venho aqui no deltoide, eu estou simplificando isso aqui como deltoide de ombro, mas a gente pode também pensar tanto na parte posterior de ombro quanto também nos trapézios, tá bom? Que é normalmente como é dividido isso daí. E aí vai entrar numa questão de ênfase, vai entrar numa questão de controle do volume semanal, e é muito interessante que você tenha um bom treinador, ou que você que comece a estudar isso tenha bastante influência de tudo o que é composto ali, uma periodização, para que você possa dosar isso da maneira correta. Trouxe aqui alguns modelos simples aí, muito utilizados para que vocês possam se basear e eventualmente utilizar algum deles, mas essa questão do controle de volume semanal é uma das mais importantes, tá bom? Então muita gente tem dúvida disso, quantas séries eu vou fazer na semana, quantas séries eu vou fazer no dia? Eu já trouxe aqui para vocês alguns modelos que possam ser distribuídos ao longo da semana e o número que a gente usa ali de referência da literatura para que você possa justamente distribuir em cima desses modelos aqui, por exemplo, tá bom? Trouxe os 3 mais comuns aí, mas existem outros modelos também. Então essas são as minhas considerações finais. Tudo faz parte de um composto do entorno, tá bom, calistênicos? Você nunca vai pensar numa questão isolada. Por exemplo, existem formatações de treinos que vão usar uma grande intensidade, uma grande entrega e naturalmente vão reduzir esse volume. Lembrando que volume e intensidade são inversamente proporcionais. Então eu consigo, por exemplo, jogar uma carga lá em cima, eu consigo fazer um trabalho extremamente exaustivo e de repente um volume um pouco menor. Enfim, existem diversas maneiras que a gente pode distribuir uma formatação de treino. Eu estou passando para vocês uma lógica onde a gente com certeza vai mais acertar do que errar. Mas isso eu posso falar que é a ponta do iceberg, talvez um pouco mais. Você está vendo ali quase que a metade ou até mesmo um pouco mais da metade, mas ainda existem mais coisas a serem levadas em considerações. E realmente quem estuda bastante o tema vai ter uma condição um pouco melhor de montar isso para você, de elaborar isso de acordo com a sua especificidade, de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua individualidade. Mas olhando para essas pautas, vocês com certeza vão estar aptos aí a entender bem e a distribuir bem o volume semanal e a elaborar um treinamento para vocês, tá bom? Então eu espero que essa parte técnica aí tenha ajudado. Gostaria muito que vocês escrevessem para a gente quais temas vocês gostariam de ver, para que a gente possa entregar para vocês aí um conteúdo que seja pertinente, um conteúdo, poxa, eu quero saber um pouco mais disso aqui, quero saber um pouco mais daquilo. Então, só escrever, Hugo, fala um pouco disso aqui, fala um pouco daquilo ali, que a gente vai buscar trazer esses temas aí para vocês, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, calistênicos. Espero que vocês acompanhem os nossos vídeos no YouTube, também o nosso Instagram. A gente vai deixar tudo aqui na descrição abaixo, beleza? Valeu, calistênicos!